noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Espero que todos estejam bem. A gente já vai começar a nossa reunião, então eu vou pedir para que possam se sentar confortavelmente, fechar os olhos e levar o pensamento até o nosso Mestre Jesus, lembrando lá no nosso íntimo das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas conquistas, e aproveitando o momento para falar com Ele. Mestre Jesus, que o Teu amor possa nos envolver nesse instante, cuidando cada um de nós. O Senhor que nos conhece na intimidade, sabe das nossas necessidades e das nossas qualidades. Abençoa-nos, Mestre Jesus, com Teu amor, com a Tua luz, com a Tua grandeza, e que o Teu fluido, a Tua boa energia, possa renovar as nossas forças, nos preparando para as adversidades da vida. Mestre Jesus, nós rogamos pelo Teu amor e pela Tua luz, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade, a leitura da noite de hoje será o capítulo 12, Amai vossos inimigos. Item 2. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo, pois Ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é. Lucas, capítulo 6, item 32 a 36. Meus amigos, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite. Sejam bem-vindos todos, conforme o nosso amigo aqui já disse. Nós teremos hoje o nosso companheiro, José Leopoldo. Comumente aqui no Movimento Espírita nós o chamamos, comumente e carinhosamente, né? Chamamos de Juquinha. Então, ele é presidente da Irradiação Espírita Cristã, é também colaborador da Federação Espírita e do Movimento Espírita, orador, em várias tarefas. Mas é um irmão nosso, um companheiro nosso, que está aqui novamente depois de muitos anos, né? Acho que de alguns anos antes da pandemia, bem antes. Mas, com a alegria, nós estamos recebendo ele aqui e vou deixar com vocês para que ele possa transmitir a sua mensagem, sempre importante, sempre para as nossas reflexões aqui nessas quartas-feiras. Juquinha, fica à vontade. Boa noite a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos, paz para as nossas consciências. É importante esse capítulo do Evangelho, como todos os são.
mas ele nos leva a pensar melhor em não guardar mágoas, raiva, ódio, de mantermos qualquer nível de sentimento menos elevado. Porque todo ele é em nosso prejuízo. Nós vamos tentar mostrar que ao longo da nossa conversa, nós ainda estamos um pouco deixando a desejar em termos desse progresso espiritual que Jesus espera de nós. Ele veio, ensinou, exemplificou. Após 3 dias do seu desenlace, eis que ele retorna para ratificar os seus ensinos e espera que a sua tarefa não tenha sido em vão. Conquanto há quase 2000 anos, mais de 2000 anos, nós ainda deixamos a desejar em termos de entender e vivenciar em plenitude a sua mensagem. A doutrina espírita é para todos nós uma bênção no sentido de clarear o entendimento da palavra bíblica. Todo o ensinamento bíblico, ele é simbólico, do qual nós temos que extrair o simbolizado. Se no nosso direito positivo nós temos uma ciência hermenêutica encarregada de realizar a interpretação das leis dos homens, como querer interpretar literalmente o texto bíblico? Foi por essa razão que Jesus utilizou de parábolas que serviria o símbolo para o início de compreensão da humanidade de sua época, mas à medida que a humanidade fosse crescendo em entendimento, iria entendendo aquela mensagem profunda que elas encerram. E Emmanuel nos diz que as parábolas do Evangelho são como sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em frondosas árvores de misericórdia e sabedoria. Então a tentativa é no sentido de buscar entender o que Jesus quis nos passar quando nos recomendou que amássemos os nossos inimigos. Então ele diz: aprendestes que foi dito pelos antigos: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E ele continua nos esclarecendo: fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esse é o texto bíblico. A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem também assim os publicanos? Quem eram os publicanos? Aqueles cobradores de impostos da época. Eram judeus que tinham alguma condição financeira, eles compravam o direito de ser cobrador de impostos para Roma. E eram praticamente odiados pelos seus conterrâneos. Por quê? Além de cobrar o imposto de Roma, às vezes eles cobravam a mais, né? A desonestidade não é de agora. Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus nos recomenda amar os inimigos e não proceder como os fariseus, que eram falsos, que eram hipócritas, pregavam uma coisa e realizavam outra. E Jesus combateu efetivamente essa classe, chamando-a certa feita de sepulcros abertos, branco por fora e podres por dentro.
Então, nós vamos ver que nós já alcançamos algum sucesso, alguma evolução. Porque antigamente se faziam um mal a mim, eu poderia fazer em extensão muito maior o mal aos outros. Se tirava a vida de uma pessoa, muitas vezes, e se tirava a vida da família inteira, até de uma cidade. Então Moisés propôs a lei de talião, ou seja, a olho por olho, dente por dente, onde se fazia uma certa justiça. Eu poderia vingar só ao nível da ofensa recebida. Então, a lei de talião, que ela vem do latim, lex talionis. Lex quer dizer lei, e talis quer dizer tal, parelho, que consiste na reciprocidade do crime e da pena. Ela é chamada de olho por olho, dente por dente, e é uma das mais antigas leis existentes. Moisés foi buscar lá no Código de Hammurabi essa lei que já fazia essa prescrição da limitação da vingança. Então, olho por olho, dente por dente prevalece para todos os espíritos que ainda não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Veja que coisa séria. Então nós ainda, com o conhecimento que temos, muitas vezes deixamos escapar aquela ferazinha interior que nós temos, presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitar de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados nos círculos viciosos e de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Então, amar ao inimigo. O que consistiria em eu amar o meu inimigo? É não lhes guardar ódio nem rancor. Não desejar vingança, vingar. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Tem pessoas que perdoam e falam assim, mas nunca passa na minha frente. Isso não é perdão, né? Então, o perdoar é você tirar de você esse sentimento negativo. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. A pessoa nos ofendeu, nos agrediu, e nos procura para reconciliar. Nós não podemos obstacular essa proposta desse nosso companheiro. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Esse nosso companheiro teve uma sorte qualquer, um benefício, e nós ficamos remoendo. Não era justo ele receber isso, querendo julgar. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicá-lo. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, seja sem intenção de os humilhar. E finalmente, quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, se nós compreendemos, se amar ao próximo, amar é um princípio de caridade, amar o inimigo é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Dois grandes vícios da humanidade: orgulho e o egoísmo. Quando nós emitimos um pensamento negativo, nós criamos ao redor de nós exatamente uma aura negativa. E quando nós emitimos um pensamento benévolo, nós somos praticamente envolvidos por um grande eflúvio, nos sentimos bem,
Daí as diferenças das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Tem pessoas que você chega, às vezes nem não é inimigo, mas você chega próximo e fala assim, não sente bem. Meu santo não bateu com o dele. Usa-se essa expressão. É choque vibratório. Nós sabemos que tudo é sintonia. Nós atraímos para nós as nossas companhias espirituais em função do nosso padrão vibratório. O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço vão determinar o meu padrão vibratório, que vai estar em plena sintonia com espíritos encarnados e desencarnados, que estão vibrando na mesma frequência. Mas como já disse, nós já evoluímos um pouco. Porquanto, há pouco tempo atrás nós tínhamos registrados nos anais de nosso direito positivo o direito de duelar. Eu me sentia ofendido, eu tinha todo um arcabouço jurídico que me permitia me vingar, pelos motivos mais torpes possíveis, mais vis possíveis. Por exemplo, o nosso poeta Antero de Quental e o outro poeta também, Ramalho Ortigão, por questões literárias, se enfrentaram em duelo, tendo o segundo sido alvejado no pulso, que determinou o encerramento do duelo. Por questões literárias. Já em 1889, o nosso querido Olavo Bilac resolveu sair do jornal onde ele trabalhava, A Rua. E o editor João Carlos Pardal Malé ficou ofendido e desafiou para um duelo. Este foi atingido na barriga e que deu por encerrado o duelo. Mas veja o motivo fútil, e você tinha um arcabouço jurídico que te permitia executar. Se formos no Livro dos Espíritos, perguntar o que ele entende sobre o duelo, se o duelo é considerado legítima defesa, a princípio você vê que não é. Mas diz lá, com todas as letras, que não. É um assassinato e um costume absurdo, digno de bárbaros. Como uma civilização mais adiantada e moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que se consideraram antigamente como juízo de Deus. Mas nós perguntamos, o duelo terminou, foi extinto do nosso direito positivo, mas ele acabou? Não. Permanece muito vivo. Hoje o duelo ainda existe, mas em formas menos sanguinolentas ou sanguinárias. No sentido mais puro, as competições entre duas pessoas, como o boxe, a luta livre, capturam o espírito do duelo, enquanto a esgrima é um esporte que descende diretamente dos duelos. É contraditório. Você vê, se você montar uma rinha para pô-lo para brigar, você é preso. Agora, duas pessoas se matando dentro de uma luta livre, como nós vemos aí, com milhares de pessoas, e se a gente for lá, a gente pensa que vai acabar torcendo para um lado. Onde o objetivo é você atingir a cabeça do outro, e o auge é quando você consegue o nocaute, você consegue nocautear o seu contendor. Então, nós ainda temos que passar por uma peneira muito grande para começar a entender. Se não respeitamos o próximo, não respeitamos os reinos inferiores da natureza, que é nossa irmã. Quase toda exibição de duas pessoas guiadas por regras bem específicas de etiqueta pode ser considerada um duelo moderno e pode ser realizado em qualquer lugar, numa mesa de pôquer, em uma sala de reunião de diretoria, em uma quadra de tênis ou de videogames. Vocês viram o resultado desse momento que nós passamos, em que as crianças ficaram contidas em casa. O grau de violência com que elas saíram desse momento para o convívio social. É a reportagem do próprio Fantástico. Mas o que as alimentava nesse período? Simplesmente os joguinhos de celular.
todos eles estimulando a violência. É matar, é destruir, é acabar. Não nos disse Jesus que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que vingar uma injúria? As lições são muito claras. Então Jesus veio nos ensinar a perdoar. E às vezes eu perdoo e fico achando que fiz uma grande coisa. Daqui a um tempo nós vamos saber que isso não é nada. Porque quem perdoa é quem se ofendeu. Num estágio um pouquinho mais elevado, eu vou aprender a ser inofendível, a não me ofender, por compreender. Uma pessoa me fala de forma deseducada, aí eu subo no tamanco. Não é isso. Ele não teve uma educação, como é que ele vai falar educadamente comigo? Eu estou exigindo de alguém uma coisa que ele não está ao alcance dele. O ditado popular diz: cada um dá o que tem. Agora, qual seria a minha reação diante de uma agressividade, de uma truculência? Vou ficar passivo, aceitar passivamente? Não. Emmanuel nos ensina em O Consolador. Se nós assim procedermos, vamos estimular o recrudescimento da violência, da agressividade. Eu devo, com toda a calma, com toda a tranquilidade, fazer com que aquela pessoa compreenda que ela está equivocada. A pessoa chega para mim: mas você é um ladrão. Eu falei: tudo bem, você está me falando que eu sou ladrão? Eu já lhe roubei alguma coisa? Não. Você conhece alguém de quem eu tenha roubado alguma coisa? Não. Então por que você está me chamando de ladrão? Fica desajeitado. Na frente ali, ele não vai me chamar mais outro de ladrão, porque ele pode encontrar uma pessoa educada que vai chamá-lo à razão. No mínimo você fez ele pensar. Eu estou falando uma coisa sem base, né? Tanto é que eu fiquei no chão na hora que me perguntou: por que eu estou chamando ele de ladrão? Você não brigou, não xingou, não entrou na vibração do outro. Mas você fez com que ele pensasse que ele estava falando algo equivocado. Então, nas fases da evolução humana, nós temos que nós saímos da vingança sem limites, a vingança na medida da ofensa proposta por Moisés com a lei de Italião. Jesus veio nos ensinar a perdoar e nos deu o exemplo extraordinário da inofendibilidade. Porque por tudo que ele passou, em momento algum revoltou, porque ele cumpria uma missão superior. Todos nós aqui passamos pelas situações que são necessárias ao nosso acrisolamento espiritual. Não existe o acaso nas obras divinas. A sabedoria divina nos permite passar pelas experiências que nós necessitamos para burilar o nosso próprio espírito. Então muitas vezes que é aquele nosso personal training, né, que nos faz sofrer, é um instrumento divino que está nos burilando. Se nós analisarmos por esse aspecto, não vamos aceitar compassividade, violência, crueldade, não. Mas vamos compreender de que não é por acaso que nós estamos tendo a oportunidade daquela experiência. Agora, a nossa reação diante dessas agressividades é que vai determinar o nosso padrão de equilíbrio, de serenidade e de paz interior. O propósito do Espiritismo é apagar os últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Se nós exercermos essas duas situações, sabermos que a caridade, o que ela é? A não ser a materialização do amor. Deus nos fez a todos, não do nada como querem alguns,
mas nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então todos nós, em essência, somos amor. Amor que é a força criadora e propulsora do próprio universo. Então nós não somos pouca coisa, não. Somos seres divinos. E temos a fatalidade de alcançarmos a angelitude. A proposta do Criador para conosco é exatamente essa. De nos dar tantas oportunidades quantas necessárias para a nossa evolução espiritual, para chegarmos à condição de espíritos puros. Mas, em momento algum, vai nos carregar no colo. Jesus, em momento algum, nos assinou com facilidades. Aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz são as experiências, as dificuldades pelas quais nós passamos e que vão nos preparando para essa ascese espiritual. Paulo tem uma frase extraordinária. Quando ele fez a transformação ali na entrada de Damasco, aquela belíssima passagem, porque o Espírito, quando está maduro, quando o Espírito é maduro, quando surge a oportunidade, ele acende a lâmpada, acende o lume. De grande perseguidor de cristãos, ele é convidado a ir a Damasco extinguir com uma comunidade cristã nascente, que era conduzida, coordenada por Ananias. E a entrada de Damasco, ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, um clarão se faz e ele perde a visão. E é intuído a ir a Damasco e procurar Ananias. Agora, o mais extraordinário de tudo isso é quando Ananias recebe a incumbência de curar a Saulo. Se fosse um de nós, vamos deixar ele ceguinho mesmo, porque não vai perseguir tantos cristãos mais. Não. Estende a mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Extraordinária a colocação de Ananias. Era o discípulo, não só discípulo, mas aquele que já dava exemplo, é o apóstolo. O discípulo segue, o apóstolo dá testemunha. Então ele diz: eu me transbordo de júbilo no meio de todas as minhas tribulações. Porque ele compreendia a necessidade daquelas dificuldades pelas quais ele passava. E temos um exemplo extraordinário de Mahatma Gandhi, quando ele diz: eu não tenho que perdoar a ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. Foi ofendidíssimo no nosso viver, a visão comum, perseguido, preso, açoitado, mas ele não se deixou ofender. Ele estava superior a esse nível de vibração. Então ele diz: nada tenho que perdoar a ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. Mas o exemplo maior que nós temos é o próprio Jesus. Como eu já disse, veio, ensinou, exemplificou, retornou ratificando seus ensinos, mas no momento extremo da cruz, ele nos dá a mostra efetiva de amor e ao mesmo tempo de compreensão. Porque quem realmente ama, compreende. Então, naquele momento extremo, quando ele se preparava para fazer a sua passagem, sentindo os momentos derradeiros, ele deixa a sua última mensagem. E aquele Olavo Bilac que nós vimos participando de um duelo, agora na condição de espírito, através da pena sublimada de Chico Xavier, ele nos dá mais ou menos a noção do momento psicológico que Jesus vivia naquele momento derradeiro. Então diz Olavo Bilac: fita o mestre da cruz a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama, sobre tudo se derrama o raio dessa chama
que ele emana do olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob o gládio da dor aspérrima, derrama lágrimas de fel do pranto mais ardente. Alma doce e submissa, ao invés de rogar a Deus pela injustiça, o fogo devorador em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e alça aos céus a voz tristonha e compassiva. Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Muita paz. Muito obrigado. Uma mensagem tão bonita dessa, né? Uma abordagem batendo nas nossas portas. É o Cristo que volta, e que o nosso irmão trouxe aqui essa reflexão tão importante, porque ele a todo instante está a nos relembrar que pelo amor, pelo perdão, pela mudança de pensamento, é que nós vamos evoluindo, vamos melhorando. Então aqui nós queremos deixar o nosso agradecimento ao Juquinha, por estar conosco aqui nesta noite. Nós temos a alegria de tê-lo entre nós, e também por deixar esta mensagem que nos relembra as leis de amor e de caridade do nosso Mestre. Que Jesus nos abençoe. Agora nós vamos passar ao pedido do passe e à frutificação das águas que estão aí com vocês. Nós vamos pedir a todos que depois desta mensagem, depois de relembrar essa luz divina que vem para todos nós, vamos preparar a nossa mente, o nosso espírito, para agradecer a Deus por esses momentos, agradecer ao nosso Mestre Jesus por termos tão farta mensagem, exemplos que nos iluminam o coração e a mente. E aqui, nesse instante, pedir as suas bênçãos, o seu socorro que já se faz na terra, aonde houver o sofrimento, aonde houver a falta de amor, de perdão, onde houver a fome, a doença, a necessidade de toda espécie. E além disso, as necessidades da alma de cada um de nós, que aqui vivemos na terra, e que Jesus tenha misericórdia de nos amparar. E aqui agora, nós pedimos o passe reconfortante, a troca de energias positivas, a fim de que possamos prosseguir com fé e com confiança, porque a terra exige de nós esses exemplos para nos tornarmos melhores. Nestas águas que aqui estamos, Senhor, que apresentamos, coloca o seu remédio, através dos benfeitores amigos desta casa, que nos ampara. Jesus, que a tua paz esteja conosco. E a prece que o Senhor nos ensinou, a maior das preces, que faz com que entremos em contato com o nosso Criador, é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que todos nós possamos ser abençoados e sair aqui desta casa
aliviados e reconfortados. Que assim seja, Senhor.